Um avião de 200 toneladas desloca-se horizontalmente, ou seja, sem variação de altitude, conforme o desenho. E aí, quando a gente observa o desenho, aparece o avião, o vetor velocidade, nesse caso horizontal, e esse tracejado que dá a entender que é a trajetória do avião, ou seja, em relação ao nível do mar, o avião voa horizontalmente, mantendo-se sempre na altitude de 10.000 metros. A energia potencial do avião, considerado nesse caso como um ponto material, ou seja, as dimensões do avião são desprezadas em relação à altitude, que é a outra medida que aparece na questão, e de fato o avião foi mostrado na figura como apenas um ponto. Em relação ao planalto, é de, e aí pede a medida em bilhões de joules. 10 elevado a 9 significa bilhão. Considere o valor da aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Ora, a definição de energia potencial, nesse caso gravitacional, é conhecida. Por definição, energia potencial gravitacional equivale ao produto mgh, ou seja, a gravidade a que a massa está submetida e a altitude que ela ocupa em relação ao nível horizontal de referência. Quanto aos valores, a massa é dada no texto. É importante lembrar que quando se fala tonelada, cada tonelada equivale a 1.000 quilogramas. Então, nesse caso, 200, que a gente já pode escrever como 2 vezes 10 a segunda, uma tonelada, que pode ser substituído por 1.000 quilogramas, e a massa, então, no sistema internacional, pode ser escrito como 2 vezes 10 a quinta quilogramas, 200.000 quilogramas. A gravidade foi dado o valor direto que é conhecido já, 10 metros por segundo ao quadrado. Há que se tomar cuidado nessa questão com a altitude que vai ser utilizada, porque o texto é claro em pedir a energia potencial em relação ao planalto. E aí então observe a figura. Se a altitude do avião em relação ao nível do mar é de 10.000 metros, mas o planalto aparece 2.000 metros acima do nível do mar, então, em relação ao planalto, a altitude do avião seria de 10.000 menos 2.000, 8.000 metros. E é essa altitude que vai ser utilizada nessa questão. Dessa maneira, a energia potencial gravitacional do avião seria o produto da massa, 2 vezes 10 a quinta quilogramas, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, e a altitude em relação ao planalto, 8.000, que eu vou escrever como 8 vezes 10 a terceira, metros. Todas as unidades já estão no sistema internacional. Dessa maneira, a energia então seria 2 vezes 8, 16. As potências, 10 a quinta vezes 10 vezes 10 a terceira. Repete a base, soma os expoentes, 10 elevado a 9, e no sistema internacional a unidade de medida de energia é joule. Dessa maneira, o valor da energia potencial gravitacional é de 16 bilhões de joules, 16 vezes 10 elevado a 9, já que a resposta foi pedida em unidades de 10 elevado a 9 joules, o que nos deixaria com a resposta correta, alternativa C de casa. Agora, o que é que eu preciso que você tome cuidado na hora da prova? A gente está acostumado, pelo menos é o paradigma das questões de energia potencial, de medir em relação ao solo. E aí é possível
que numa leitura desatenta na hora da prova ou na hora de aperreio, sei lá, na hora da prova coisas estranhas acontecem, a tua cabeça olha para essa altitude de 10.000 metros e você resolve colocar isso no lugar da altitude. E aí então, 10.000 no lugar de 8.000, a gente ia encontrar a resposta 20 bilhões de joules. Evidentemente, na hora da prova, se eu penso assim, eu vou achar que está correto. E se 20 aparece numa alternativa, eu vou querer marcar isso e vou para casa achando que acertei a questão. Ainda existe uma outra possibilidade, que também foi prevista pelo autor da questão, que é de você olhar para 2.000 metros e querer usar isso no lugar da altitude. Então você encontraria 4 bilhões de joules. Mais uma vez, se você faz isso na hora da prova, você pensa que está acertando. Se encontra 4 e 4 aparece na alternativa, então isso acaba sendo uma pegadinha perigosa também. Então, muito cuidado quando ele pede a energia potencial, ela tem que ser medida em relação a algum nível de referência. E observe como isso faz sentido. Se a energia potencial explica o quanto de energia cinética eu vou ter depois da queda, uma coisa é cair 8.000 metros e atingir o planalto com uma certa velocidade. Outra coisa é cair 10.000 metros e atingir o mar com uma velocidade maior. Quanto mais alto, mais energia potencial, pior a queda. Então, falou em energia potencial, presta atenção em relação a que nível de referência é o que é pedido. E pelo que se pode ver, olhando provas anteriores da EA, é costume eles pedirem isso na prova. Colocam 2 níveis de referência diferentes e escolhe um deles para se pedir a energia potencial. E cuidado com as pegadinhas. Errou o nível de referência, errou a altitude, fatalmente vai acabar perdendo a questão. Cuidado!